Olá pessoal, estou aqui hoje com o Henrique da Viplatec, ele é o diretor de marketing do Lutz Comfort Hotel. Vou conversar com ele hoje sobre marketing, sobre atendimento ao cliente, sobre a importância das avaliações online e tudo mais o que ele tem feito aqui no Lutz Comfort Hotel para tornar o Lutz o que em 1 ano e meio? 1 ano e meio. Em 1 ano e meio de existência é o hotel mais bem avaliado na região dos Campos Gerais. Henrique, grato pela oportunidade de conversar contigo. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: o que é fazer marketing para você? Vamos lá. Marketing na nossa visão é toda a informação, toda a comunicação que perpassa pela empresa. Por que eu digo toda a comunicação? Não só a comunicação direta, então propaganda e publicidade, mas tudo que comunica. Às vezes o silêncio comunica, às vezes uma falta de informação é uma comunicação. Então, o seu posicionamento, a forma que você recebe as pessoas, o uniforme, os apetrechos, o design do local, a iluminação do local é um modo de marketing muito, muito importante. E desde a base do marketing, né? O marketing começa com posicionamento. Então você tem que saber quem é você, o que você quer dos seus clientes, como que você se posiciona no mundo, para você definir o mais básico, que são os 4 P's. Mas os 4 P's são comunicação? Sim. O P de praça. O local que você está tem uma comunicação, passa uma informação para o cliente. Tá? A sua precificação passa uma informação para os clientes. A forma que você direciona o seu produto e o seu serviço para um certo público fala sobre isso também. Então, na nossa concepção, tudo que você comunica, tudo que você faz, a forma que você faz é marketing. Legal, é uma forma de gerir, digamos, de gerir a empresa pelo viés do marketing, não só pelo viés financeiro, por exemplo. É ir um pouco além da visão, tipo assim, o meu foco é no cliente. Entendi. Não é só o foco no cliente. O meu olhar é do outro lado. Eu tenho que pegar o olhar e a sensibilidade e as sensações do cliente. Entendi. Legal, cara. Porque algo que me chama muito a atenção aqui no Lutz é o seguinte: desde do rapaz que nos recebe na garagem, se a gente encontra alguém no elevador, ou alguém da limpeza, ou as meninas aqui da recepção, todo mundo da recepção, aonde eu vou no café da manhã, aonde eu passo, as pessoas aqui estão sorrindo. Esse é um ambiente que eu não encontro em todas as empresas por aí, muito menos em todos os hotéis. Me parece que é uma grande preocupação sua de cuidar desse aspecto, de que para conseguir entregar um serviço muito bom, eu tenho que primeiro olhar para dentro e tratar bem as pessoas que estão aqui dentro. Você estava me fazendo a pergunta e eu me toquei. A gente nunca teve um treinamento de sorriso. A gente nunca teve um treinamento... E existe, principalmente em grandes resorts, eles têm treinamentos. O que você deve falar? Qual que é a frase? Tem sempre uma frase que fica repetindo, nada contra. A gente nunca teve nenhum tipo de treinamento sobre isso. Tá? Isso se baseia bastante em seleção de pessoas. Então, quando a gente estava selecionando pessoas desde o início, a gente nós queremos pessoas que nos representem. Tá? Isso é bem subjetivo, é difícil de você palpabilizar, só que acontece. Hoje em dia a gente tem uma equipe que a gente acredita de verdade que nos representa, com todas as dificuldades. Então tem pessoas que têm mais dificuldade nisso e mais facilidade naquilo. Não tem problema, só que elas estão na mesma vibe, elas entendem o que a gente faz. E esse olhar para dentro também tem a ver com a gente realmente se esforça, nem sempre a gente consegue, mas a gente realmente se esforça para resolver parcialmente o problema da nossa equipe, problema pessoal. Né? As pessoas têm suas dificuldades, têm suas necessidades, elas precisam de horários diferentes, formas diferentes de trabalhar. A gente realmente tenta. Né? A gente não pode fazer muito disso, porque é da natureza humana tentar esticar demais uma situação, mas tudo que a gente pode fazer, que a gente vê não, a gente consegue fazer isso daqui a mais e não vai atrapalhar em nada. A gente faz. Tudo que é possível a gente faz. Para que a pessoa se sinta bem. Sim.
como uma pessoa, Sim. como profissional e como pessoa também. Às vezes isso tem muito a ver com a honestidade que você conversa com a pessoa. Se você conversa com a pessoa no mesmo nível, se você não fala assim, não, eu sou chefe, você é funcionário, eu mando, você obedece. Não, por que precisa ser assim? Se a pessoa está na mesma vibe, se ela tem um interesse pessoal dela, inclusive financeiro, e você tem um interesse no trabalho dela, por que não conversar do mesmo nível, da mesma maneira, com os mesmos parâmetros? Interessante, porque a próxima pergunta que eu vou te fazer tem tudo a ver com isso e com avaliações online. Eu não conheço nenhum estudo científico que comprove isso que eu vou te perguntar, mas me parece, é uma suposição minha, eu quero perguntar para ti que está aqui no dia a dia, né, da indústria hoteleira, me parece que o quão feliz os funcionários são reflete diretamente na qualidade das avaliações online. Porque as avaliações online são pessoas de verdade falando sobre experiências de verdade. Então, para mim, na minha visão, me parece que tem tudo a ver. Se eu trato bem de verdade, se eu sou genuíno com o meu funcionário, por óbvio, pode parecer uma coisa óbvia, né? Se eu trato muito bem o meu funcionário, se eu realmente me importo com ele, ele vai fazer isso com o cliente. Para você que está no dia a dia aqui, nas trincheiras da indústria hoteleira, o que te parece? Isso é uma verdade ou não? É uma verdade. É uma verdade, ainda não é uma verdade científica, né? É muito difícil você criar dados comprobatórios disso, mas na nossa experiência isso é bem real. Tratar bem a sua equipe também é extremamente subjetivo, porque é quase um relacionamento familiar. Tratar bem não é sempre fazer o que a pessoa quer. Tratar bem, normalmente, claro, dar o que a pessoa precisa. Então, a gente já teve momentos, né? Já teve brigas internas entre a equipe. E essas brigas internas relacionaram diretamente a avaliações menos positivas. Entendi. Entre outras coisas, por causa do encanto. Como é que você tem um hotel que, não tem campo de golfe, não tem cinema com home theater em todo o quarto, e como é que esse hotel é mais bem avaliado do que um top? Não é só a questão do preço, é a expectativa e a experiência. Quando a pessoa chega num lugar e ela recebe um olá, um sorriso, ou uma recepção sincera, e as pessoas identificam isso. A gente tem, assim, é difícil comprovar, mas as pessoas sabem quando é genuíno, as pessoas sabem, né? Com certeza. E quando é genuíno do começo ao fim, ela tem uma experiência muito positiva, é como se fosse uma leveza. E ela entra aqui de uma maneira leve, sai daqui de uma maneira leve, ela fala assim, foi nota 10. Aquilo que você falou de treinamento para sorriso, né? É exatamente o que a gente está falando agora. Eu percebo também quando eu chego em um hotel ou em alguma empresa, quando aquele sorriso é forçado, é do treinamento de vendas. Então, ser genuíno é algo que é difícil, mas dá muito resultado. As pessoas percebem quando é algo genuíno, quando não é algo fabricado. Por exemplo, responder as avaliações online quando tem uma avaliação negativa, por exemplo. Tem que responder. As pessoas percebem quando é algo fabricado ou quando é algo genuíno, quando a empresa, o hotel, genuinamente se preocupa com uma situação que não foi a melhor possível para o cliente, por exemplo. A gente responde praticamente todas as avaliações que a gente recebe e a gente é focado nisso, e mesmo assim, não são todas as avaliações que a gente consegue responder da maneira que a gente queria. Porque a maneira que a gente, no fundo, quer, e que eu acredito que as empresas deveriam querer, é resolver o problema. De cabo a rabo. Deu tal problema. Opa, então vamos averiguar aqui, até chegar no cliente. A gente não consegue, porque são muitas avaliações, são várias críticas, a gente sempre leva a crítica como algo positivo, são várias sugestões que a gente não tem como responder por completo. Então, mesmo a gente que gosta disso, que acredita em ser genuíno, a gente não consegue ser genuíno todas as vezes. Só que na recepção, no olá, quando a equipe está leve, pode ser inclusive com problemas em casa, problemas financeiros, algum problema de família. Quando a pessoa está leve nisso, ela também vai passar essa leveza para o cliente. Legal, show de bola. Eu entendo que empreender é algo como cozinhar sem uma receita. Vou te explicar.
eu tenho que ir experimentando, vou colocando os ingredientes e aí vou experimentando. Eu entendo que empreender deveriam ensinar empreendedorismo assim, não como uma receita pronta, como eu vejo que ensinam nas escolas de negócio. Eu mesmo empreendo assim e vejo que dá certo. Inclusive tem teoria científica que comprova isso, chama Effect Ratio. Todo esse contexto é para te perguntar assim, ó, não precisa ser a receita definitiva, mas até aqui, qual é a tua receita de sucesso para empreender na hotelaria? O que não pode faltar? Para a gente deixar uma mensagem final para quem atua na indústria hoteleira. Antes de entrar nesse ramo, eu já tinha empreendido. E já tinha feito escolas de empreendedorismo. E na verdade eu gosto muito. Né? Você coloca um canvas na minha frente, nossa, dá uma alegria, dá uma alegria. O que eu aprendi aqui, que não ensinam lá, quando você empreende, você está extremamente aberto. E tudo é novo, e tudo é legal, e tudo dá para fazer. E aí você monta. Já é uma imensa vitória, é muito difícil. Beleza, consegui fazer um negócio muito difícil, que é montar. E aí vem vários fatores, vem pequenas discussões, vem você lidar com outros seres humanos, lidar com a sua equipe é extremamente difícil, lidar com sócios ou investidores, lidar com o governo, lidar com burocracia, lidar com alvará, IPTU, imposto, e vai somando, e aquilo dali vira um rolo compressor muito louco, e daqui a pouco você não quer empreender mais, você quer sentar no canto e chorar. Que tipo assim, como é que eu vou fazer algo novo se estão me rolando aqui? Eu descobri o verdadeiro significado da palavra resiliência depois que eu empreendi. Eu realmente entendi o que é ter resiliência. Esses cursos, essas participações, elas ajudam muito a você voltar a se abrir, porque você se fechou das pancadas que você toma, você tem que se abrir. Então, eu vejo que o desafio posterior àquele primeiro momento do empreendedor, que tem a ver muito com resiliência, é você ou nunca se fechar, extremamente difícil, ou depois que se fechar, fazer o esforço para se abrir de novo, para você continuar essa mudança positiva. Porque senão, mesmo que você tenha feito algo muito disruptivo, nossa, isso daqui vai bombar por anos. Hoje em dia, anos, 2 anos, 3 anos, o mundo é muito rápido. Então, se você não voltar a se abrir, daqui a pouco você está defasado muito rápido, você está com vícios que você criticava em outras empresas, vícios que você critica em lugares que você frequenta, tipo assim, esse lugar não vai mudar nunca. É muito importante você dar continuidade para esse processo empreendedor e inovador. Tem a ver com continuar ou estar aberto a aprender sempre? Com certeza. Digamos assim, se você está montando a sua equipe, como é que diz? Leve a sério a possibilidade de que as pessoas, logo após o primeiro momento, vão querer se fechar. Porque, tipo assim, tomar muita pancada, eu vou me fechar no meu canto porque deu certo. Não é a postura certa. E aí você imagina assim, o cara, né, o seu técnico, o fechadão, fica na frente do computador, esse daí vai ser o primeiro que vai se fechar. Você não sabe. Talvez o cara super extrovertido, por ter tomado muito mais pancada que ele estava na frente de batalha, ele vai ser o primeiro a se fechar. Então assim, você tem que estar sempre, a equipe tem que estar bem clara nisso, você tem que usar esses artifícios de consultoria, de ajuda, de discussão e de se expor para continuar aberto. Legal. A receita do Henrique do Ludes para se tornar o hotel mais bem avaliado da região. Qual é a tua receita hoje? A gente fez isso sem saber que estava fazendo. A gente não tinha a menor ideia. Não tinha a menor ideia. Mas eu lembro de você me falando o seguinte, certa vez, que assim, algo que você se esforçava muito para a tua equipe saber sempre e ter pronto ali, é de que a pessoa que entra aqui, ela tem que sair mais feliz do que ela chegou. Sim. Isso daí tem a ver muito com uma receita de família, digamos assim, é o que você acredita. O que é que você acredita que tem a ver? Porque assim, para mim tem tudo a ver na em fazer tua melhor forma de gestão,
reflete lá na satisfação do cliente. Sim, em fazer o melhor, digamos assim, tem uma questão de justiça, né, de que o que você está dando seja justo para todos os lados. E dois, para todos os lados, pro Ludes, pro funcionário do Ludes, pro fornecedor, pro cliente. Entendi. Nesse caso eu estava falando mais do cliente, tipo assim, a expectativa dele para o que ele recebe. Mas realmente, assim, tem um certo prazer em fazer bem feito. Tem um certo prazer em fazer que a pessoa saia mais feliz do que quando entrou. Isso tem muito a ver com a filosofia individual e pessoal de cada um. Tá? Inclusive é algo a se avaliar. Se a sua filosofia não é essa, você talvez queira abrir um business que não precise dessa filosofia. Entendi. Isso de você vem da família, vem de experiências profissionais? Sim, de tudo isso, de qual pessoa que você é. Normalmente acontece por um encaixe, né? Aqui é um estabelecimento familiar. O DNA cultural da família que investiu aqui anos a fio já era esse. Empreendedores e pessoas que gostavam de receber bem. Então o que acontece? Não teve conflito. Quando chegou a diretoria, que foi a Débora, minha esposa e eu, quando chegou a diretoria e falou assim, vamos tratar todo mundo bem e vamos tentar fazer um preço super justo, colou. Se tivesse sido investidores sem esse foco, não colaria. Eles teriam retorno. Sobre o investimento. Teriam falado assim, vocês são super legais, mas vocês não são a minha diretoria. Tchau. Vocês têm que me dar retorno. Chama o carniceiro. Entendi, legal. Então tem um encaixe. Legal. Cara, muito grato por tudo que você já compartilhou com a gente. Muito do que é a nossa plataforma, o nosso produto é por conta dessas conversas que a gente tem contigo, porque a gente não veio da indústria hoteleira. Sempre, toda conversa com você, com a Débora, com o pessoal, com os meninos e as meninas que trabalham aqui, toda vez que a gente vem aqui, a gente aprende alguma coisa. Quero agradecer aqui publicamente por toda essa ajuda. A Amplifique-me é hoje o que é, especialmente em produto, por conta do que a gente aprende com vocês aqui. Muito Nós grato que agradecemos. E até uma próxima conversa aí. Legal? Beleza. Valeu. Obrigado, Cristiano. Show.